Fala galera do oitavo ano, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21 e o tema da nossa aula é América Latina, Economia, Projetos e Integração. E projetos de integração, no caso. Bom, vamos direto ao ponto aqui. Atividades econômicas. Aqui é tudo bem simples, bem tranquilo, tá bom? Apesar de ter bastante coisa no PDF, não é nada demais. Setor primário, o setor de agricultura. Vou ler e explicar para vocês, a leitura é totalmente explicativa. A agricultura é bastante diversificada, até por causa das questões naturais aqui da nossa região, pois devido a... Cadê? Peraí. Atividades econômicas... Perdão. Ah, tá. Eu tô falando de diversidade, mas aqui já falando sobre representatividade. E aí, a representatividade daqui, ela também é grande, justamente por causa dos baixos níveis de industrialização da nossa região. Ponto. São dois pontos. Primeiro, tem diversidade, ok? Segundo, ela é a principal, justamente porque nós somos uma região voltada para o setor primário e não para o setor secundário, que é o setor de indústrias, tá bom? E isso prejudica a gente pra caramba. Bom, é o campo que mais oferece possibilidade de sustento às pessoas. Do ponto de vista histórico, isso tem uma questão histórica também, tá? No período da pré-colonização, a agricultura era de subsistência, era tudo feito para poder alimentar a própria população. Com a chegada dos europeus, esses produtos eram destinados ao mercado externo, eram destinados às colônias, tá bom? Bom, recentemente ocorreram algumas mudanças nesse processo, mas ainda tem essas mazelas até hoje. E essa mudança, tá, ocorre justamente por causa das revoluções industriais e da inserção das máquinas no campo. Sendo que, né, como está aqui, entretanto, é importante destacar que algumas estruturas foram mantidas. A introdução das máquinas não ocorreu de forma homogênea, ou seja, não ocorreu igual para todo mundo, tá? Então o pequeno produtor encontrou dificuldade de adquirir o maquinário e acabou ficando para trás ali, acontecendo vários conflitos de terras, conflitos de desigualdade e tudo mais, tá bom? Então é basicamente isso aqui, a parte, tá bem grande, eu não li tudo, obviamente, mas explica muito bem esse processo, tá? Fala sobre a América Latina ser voltada, tanto que é o maior para o setor primário, fala desse fator histórico que causa essa desvantagem na América Latina com relação à Europa, até porque o nosso produto era tirado de nós e levado para fora. E aqui fala também sobre esse conflito que houve justamente por causa da inserção da máquina, nem todos conseguiram adquirir. Beleza? Porém, se os grandes produtores possuíssem... Ah não, pulei. Apesar da grande importância das atividades, os proprietários rurais enfrentam problemas com baixa produtividade devido à carência de tecnologia, tá bom? Resultando na dificuldade financeira e na falta de investimentos na agricultura familiar. O cara vai produzir normalmente, não vai ganhar tanto com isso, ele vai sofrer desvantagem e aí vai emperrando o negócio dele. Porém, se os pequenos produtores não possuíssem tecnologia suficiente para a produção, as monoculturas de grandes propriedades rurais, que se destinam quase exclusivamente à exportação, teriam índices de produtividade bastante elevados. Então, o que isso significa aqui? Que apesar desses grandes proprietários que trabalham exclusivamente para exportação serem donos das maiores partes da terra, ainda existe terra, e bastante, para o pequeno produtor, e isso consegue equilibrar aí um pouco as coisas. Pecuária, bom, desenvolvida de forma diferente em cada país, praticada principalmente da forma semi-intensiva, usando grandes seções de terras no quais o gado permanece confinado. Ou seja, o gado ele não é totalmente confinado, ele ainda é criado um pouco solto, mas ele não é também totalmente solto. Então, por isso, semi-intensiva. Essa é a explicação, tá? Intensiva é o gado confinado, extensiva é o gado solto. Tá bom? O gado permanece confinado durante a noite e é solto durante o dia, além de receber uma alimentação suplementar com vitaminas e etc. E aí nós temos aqui os rebanhos mais significativos de bovinos, ovinos e suínos.
Extrativismo. Extrativismo, gente, ou é mineral, vegetal e animal também, é tudo a mesma coisa, tá? Então aqui fala um pouco sobre isso e fala mais da parte mineral, obviamente, porque os outros dois a gente acabou citando aqui em cima. Tá? Existe um grande fluxo comercial desenvolvido inteiramente das nações latino-americanas, uma vez que há a dependência em relação a alguns minérios, que são exportados para diversos lugares e regiões do mundo. O extrativismo mineral tem considerável importância em praticamente todos os países latino-americanos, e muitas vezes essa exploração é realizada com capital estrangeiro. Por quê? Extrativismo mineral, a gente está falando de, basicamente, hoje em dia, petróleo. Tem outros materiais também. E isso sempre foi muito interessante, tanto que os europeus não vinham aqui à toa. Eles pegavam os nossos minerais e levavam para lá. E hoje ainda vale muito, principalmente o petróleo. Então há um investimento estrangeiro nesse setor. Por isso, poderia haver investimento estrangeiro nos outros setores também, mas não é interessante para esses países. Já o minério, no caso o mineral que a gente está falando aqui, principalmente é o petróleo, tem interesse, há investimentos e aí esse setor acaba se desenvolvendo cada vez mais. Bom, setor secundário da atividade industrial. Aqui tem um texto que explica, tá, o que é esse setor. Então é importante você ler, mas isso é matéria do 6º ano, beleza? Então eu não vou passar por ele e vou para o segundo texto. Os países latino-americanos passaram por um processo de industrialização tardia, ou seja, demoraram a entrar no processo de industrialização. Cadê? Aqui que tomou grande impulso depois da Segunda Guerra Mundial, com destaque da chegada das multinacionais. Aí começou um processo de integração depois da Segunda Guerra, aquele lance de Guerra Fria e tudo mais, e por aí vai. Tá. Entretanto, apesar de possuírem um setor industrial diversificado, é isso, Juan? Isso mesmo. Tá. Que varia desde a indústria de base até a de alta tecnologia. Esse grupo ainda enfrenta desafios ligados à dependência econômica e um atraso tecnológico devido à carência de infraestrutura. Ou seja, apesar de desenvolver, até o que está desenvolvendo, tudo que está desenvolvendo passa por processos complicados. É nesse caso a industrialização que no processo de industrialização da América Latina, acontece justamente isso, tá? Está desenvolvendo, está mudando o setor, mas ele ainda esbarra em alguns problemas vindo lá de trás, por isso não consegue desenvolver completamente, tá bom? É como um carro que está na pista, se tem carro na frente parando, tem carro na frente quebrado, o carro não vai conseguir dar o seu desempenho total para poder ir embora direto, beleza? Setor terciário é o setor que passou a empregar mais de mão de obra, o setor de comércio, tá, gente? Só para ilustrar, como está falando aqui, mais de 65% da população economicamente ativa da América Latina trabalha no setor terciário, ou seja, muito mais da metade da população. A modernização no campo e concentração de terras lá no campo. Olha como é importante o setor primário, até nesse ponto aqui. A modernização lá, o que aconteceu lá, fez com que as pessoas fossem obrigadas, o pequeno produtor, a ir para a cidade. Tá? E aí gerou esse crescimento no setor terciário. Entretanto, quase todos os países da América Latina, tá? Industrializados ou não, o setor terciário não consegue absorver todo mundo. Tá bom? Os trabalhadores são dispensados por outros setores, fornecendo assim um grande crescimento da formalidade e da informalidade, e agravamento de problemas sociais. Então, apesar do setor terciário ser grande, pegar muita gente para ele ainda não tem esse poder de absorver todo mundo. Então vai haver muita gente desempregada, vai haver muita gente buscando outros meios de tentativa de ganhar dinheiro na vida. A gente vê isso no nosso dia a dia. Então são problemas que nós vivenciamos, tá? A integração econômica latino-americana.